partícula percorre o eixo OX indicado, deslocando-se da posição x1 igual a 2 metros para a posição x2 igual a 8 metros. Sobre ela agem duas forças constantes, F1 e F2, de intensidades respectivamente iguais a 80 newtons F1 e 10 newtons F2. Calcule então quais são os trabalhos de F1 e F2 nesse deslocamento de x1 até x2. O exercício nos pede então que, sendo que uma partícula, ela percorre o eixo OX, ou seja, na horizontal, deslocando-se da posição da nossa régua, que equivale a 2 metros, x1 igual a 2 metros, até a posição x2 de 8 metros. E sobre essa partícula, ela se deslocando, de uma posição até outra, ela está sofrendo a ação de duas forças, uma de 80 newtons e outra de 10 newtons. E pede para calcular qual que é o trabalho realizado da força F1 e da F2 nesse deslocamento de x1 até x2. Qual a transferência de energia que ocorre, que é feita pela força 1 e pela força 2 nesse deslocamento. Então, a situação do exercício é a seguinte. Uma partícula se desloca a partir do metro 2 da nossa régua até o metro 8. Nesse intervalo, nesse deslocamento, ela está sendo empurrada, digamos assim, por uma força F2, apontando para a esquerda, e uma força F1, apontando a 60 graus em relação ao eixo X. Então, qual dessas alternativas corresponde ao trabalho realizado pela força F1 e pela F2 sobre a partícula no deslocamento de 2 até 8 metros? O que é um trabalho, então? Trabalho é transferência ou transformação de energia. Quando a gente pensa em trabalho, geralmente a gente pensa em atividade que a gente faz, que a gente vai produzir algo, transformar algum material ou ganhar dinheiro em cima disso. E a definição na física é semelhante. Ela é a transformação, de uma energia em outra forma de energia. Por exemplo, de energia mecânica em energia elétrica, num gerador. Ou transferência de energia, quando a gente está, digamos, num supermercado, a gente vai querer carregar um carrinho e a gente pega e empurra ele, a gente vai estar transferindo a nossa energia, que está acumulada nos nossos músculos, em energia cinética do movimento do carrinho. Como ilustra a seguinte animação. A gente empurra um carrinho por uma distância, uma determinada distância. Quanto maior a distância que a gente empurra ele, maior a energia que a gente vai transferir para ele. E isso está diretamente associado com a fórmula do trabalho, que é W. W é igual a F vezes D vezes cosseno de θ, onde F é a força, que a gente aplica, multiplicado pela distância. Quanto maior a distância, maior o trabalho. Quanto maior a força, também maior o trabalho. E multiplicado pelo cosseno de θ. O cosseno de θ é o quê? O ângulo formado da força em relação ao eixo do deslocamento. O X, no caso, a força poderia estar apontando para cima. Se ela está apontando a 90 graus, então o trabalho é nulo. Trabalho motor. Ele tem o mesmo sentido que o movimento. Ou seja, o trabalho motor é aquele que transfere energia para algum objeto e ele está apontando para o mesmo sentido que esse objeto está se deslocando. Então, no caso da força 1, trabalho 1, o trabalho vai ser a força multiplicado pela distância multiplicado pelo cosseno de θ. A força é o quê? 80 newtons. O deslocamento qual que é? Ele partiu do metro 2 até o 8. Então a gente tem um delta, a distância é posição final menos a inicial.
Então vai dar 6. 6 metros vezes 80 vezes cosseno. O cosseno da força 1, né, ela está apontando a 60 graus em relação ao deslocamento. Então, a gente vai ter que o trabalho da força 1 é de 240 joules. Trabalho de resistência tem sentido contrário ao movimento. Ou seja, se o carrinho está se deslocando para nossa frente, né, o atrito do chão está apontando no sentido contrário ao carrinho. Então, uma força de resistência. O trabalho ou uma pessoa que está empurrando no sentido contrário ao carrinho está aplicando uma resistência, uma força de resistência, logo tem um trabalho de resistência. Então, o trabalho da força 2, né, que está em sentido oposto ao movimento, vai ser o quê? A força, né, 10 newtons, multiplicada pelo deslocamento, multiplicado pelo cosseno. O cosseno vai ser o quê? De 180 graus, porque é o ângulo em relação ao sentido do deslocamento. O deslocamento é para a direita, então, como está para a esquerda a força, então ela está a 180 graus em relação ao sentido do deslocamento. Certo? Então, o trabalho da força 2 vai ser de 60 joules negativo. Por quê? Porque está no sentido contrário. A força agora ela tem sinal negativo. O cosseno vai ser negativo no caso. Portanto, a alternativa correta é C, 240 e menos 60